Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós vamos falar de conhecimento humano e com isso nós vamos falar de senso comum, de ciência e de filosofia. E vamos falar estes e outros assuntos aqui no Papo Dinâmico com o professor Wagner Oliveira de Souza, filósofo, professor da PUC Goiás, e com o professor Valdir Souza Guimarães, que também é filósofo e professor da PUC Goiás. Hoje estamos bem, cheio de filósofos aqui e vamos então cumprimentar primeiro, né? Obrigado, professores, professor Wagner, obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vindo aqui no Papo Dinâmico. Boa noite, professor Daniel, boa noite, professor Valdir, é uma satisfação estar aqui entre dois ex-professores, que continua sendo professor, né? É uma satisfação e uma boa noite também aos nossos amigos telespectadores. Professor Valdir, obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vindo aqui. Boa noite, obrigado por ter me dado esse convite. E é uma satisfação grande poder tratar desses assuntos, porque, como você sabe, enquanto colega da PUC, a filosofia, com seus assuntos, representa a minha vida. Perfeito. Veja bem, vamos começar com uma provocação, pode ser? Eu vou fazer a pergunta para os dois. Por que o enunciado, ou proposição, ou afirmação, ou oração, depende aí o modo como você entende, mas a afirmação de que a Terra é plana é falsa, professor Wagner? Bem, ela é falsa partindo do conhecimento científico que nós temos da totalidade do sistema. Para o senso comum, ele julga aquilo que está diante de si. Por exemplo, eu conheço pessoas que não acreditam como foi a Lua e não acreditam que a Terra é redonda, porque essas pessoas julgam a realidade a partir daquilo que seus sentidos lhes mostram. E para essa pessoa a Terra é plana. Agora é um enunciado falso a partir de uma visão científica que prova, né, de forma objetiva, necessária, universal, que a Terra ela não é plana. Ela é redonda e tem uma inclinação de alguns graus. Agora, para muita gente, professor Valdir, o senso comum também atesta que a Terra é redonda e não plana, não é isso? É, porque o senso comum é, vamos dizer, a tradição de um conhecimento que foi assimilado pelo povo, pela maioria dos estudantes, e segundo essa tradição, desde o século XVI, já podia-se dizer que a Terra não era redonda. Por exemplo, nas viagens... A Terra não era plana. Não era plana, isso. Desculpe, não era plana. As viagens marítimas mostravam para os viajantes que no horizonte algo estava acontecendo no sentido de... O céu encontrando com a água. Esconder as caravelas, né? Isso. Não havia navios ainda, as caravelas ou as embarcações. E isso fazia deduzir que a Terra não era plana. Em alto mar, quando a gente vai de navio, vê outro navio, se a gente está fazendo um cruzeiro, vê um navio em direção oposta, primeiro aparece a parte de cima do navio, depois que vai aparecendo, né, aos poucos, o restante do navio. Então você vê, pela observação simples e comum, é possível saber que a Terra realmente é redonda. Agora, tem um fato interessante do nosso aeronauta brasileiro. O ministro de Ciência e Tecnologia. O ministro da Ciência e Tecnologia, já que o testemunho dele deve ser coisa que precisa ser levada em conta, né? Ele declarou numa entrevista que viu a Terra redonda, do alto. Né? O nosso ministro, para quem não acompanhou aí, ele é o único astronauta brasileiro que foi ao espaço, né? Foi ao espaço. Foi ao espaço. Então, se observar os fatos for critério de bom conhecimento, esse testemunho já é, para nós, no mínimo, interessante. Se a pessoa for um pouquinho curiosa, chegar na praia mesmo e olhar para dentro do mar assim, ele vê que o céu, né, vai se encontrar com a água lá no horizonte, né? Sim. Mas essa visão, ela se perpetuou até o começo da modernidade, né? Giordano Bruno, quando ele fala da infinitude do universo, e naturalmente depois veio Copérnico, Kepler, o próprio Galileu, que vão provar, Galileu vai provar através da luneta que a Terra ela é redonda. Mas até então, o próprio Descartes diz, olha, durante séculos os nossos sentidos nos enganaram, né?
Então, e é aí que nasce o conhecimento científico, né? É claro, os grandes navegadores, eles desconfiaram que havia algum problema naquela tese de que a Terra era plana e que se fosse navegando até um certo ponto, cairia no Cabo das Tormentas, que seria uma espécie de abismo. Acreditava-se que a Terra era plana no formato de uma mesa, por exemplo, né? E aí os navegadores descobriram e ultrapassaram esse ponto, que passou a se chamar Cabo da Boa Esperança, e naturalmente depois veio a ciência para certificar de que realmente a Terra ela era redonda. Agora, é claro, em termos de, quando nós pegamos os textos bíblicos, o profeta Isaías, há 600 anos antes de Cristo, ele disse, numa linguagem poética, né, que Deus era aquele que caminhava sob a circunferência da Terra, ou a esfericidade da Terra. Só que isso é um conhecimento religioso, a partir de uma fé religiosa. A certificação mesmo de que a Terra é plana, isso veio com a Revolução Científica do século XVII, com esses expoentes, esses que nós citamos agora, Copérnico, Kepler e Galileu. Perfeito. Inclusive, tem muita gente que se baseia na Bíblia para fazer inferências meio malucas, sim, como, por exemplo, o tempo de existência do mundo, que faz o cálculo lá com as datas da Bíblia e soma e chega a 5, 6 mil anos que existe, né, de existência do universo, o que é um absurdo. Então, como entender essas proposições, essas afirmações da Bíblia que não são científicas, não correspondem aos fatos científicos? Porque é óbvio que a Bíblia é um livro de inspiração divina, eu acredito nisso, mas não se pode acreditar em qualquer coisa na Bíblia como sendo de inspiração divina, né? Não dá para fazer enunciados científicos a partir da nossa ideia de racionalidade dos textos bíblicos. Só para você ter noção, quando nós lemos Gênesis 1, fala que a Terra foi feita em 6 dias. Só que o Sol foi feito no 4º dia. Então, como é que foram os outros dias sem Sol? Com certeza não foram dias como esses que nós temos. É uma linguagem simbólica, né, que para a filosofia é uma linguagem mítica, então nós não podemos racionalizar essa linguagem e querer fazer o cálculo de quanto tempo a Terra tem. Isso vem mais um pouco da tradição judaica, que inclusive agora está comemorando o ano 5.700 e alguma coisa, né? Mas assim, a religião em si, ela não vem e diz, tem tantos anos. Os teólogos é quem dizem isso, e não necessariamente a Bíblia. Na verdade, a Bíblia tem o seu valor, que é uma verdade religiosa, uma verdade moral, não é uma verdade científica. Nós temos o senso comum, nós temos a ciência, o conhecimento filosófico e o conhecimento mítico. O conhecimento mítico, ele não parte dos pressupostos da racionalidade, ele parte do valor, né, das intuições que nós temos, da percepção que nós temos de conceitos universais. Por exemplo, eu sou capaz, Kant diz isso, eu posso pensar no mundo, mas eu não dou conta de conhecer o mundo, mas eu concebo isso no pensamento. Eu penso em Deus, né, formulo esse conceito, mas racionalmente não conseguimos chegar a esse conceito a partir da nossa ideia de ciência que temos hoje. Professor Valdir, o que diferencia esses diferentes saberes? O senso comum, ciência e filosofia? Pois é, cada um deles tem uma forma própria de se produzir, né? O senso comum, como o próprio nome indica, é um saber que já é compartilhado por muita gente. Inclusive, ele pode estar presente até em pessoas muito estudadas. Sim. Porque a função da escola é exatamente isso, conservar e informar sobre aquilo que já está produzido em nome do conhecimento humano. Então, as pessoas vão à escola para ter esse tipo de conhecimento que é comum. Então, a escola participa naturalmente do senso comum. Mas a mesma escola pode ter uma certa inquietude intelectual. Pode, de repente, começar a questionar as coisas que são ensinadas. Pode entrar em contato com disciplinas filosóficas. Em geral, disciplinas filosóficas não são bem trabalhadas na escola comum, né? Mas quando alguma escola direciona um projeto sério, aí dá para perceber que ela também vai contribuir para um outro tipo de conhecimento, que além do senso comum, é chamado conhecimento científico. Isso é tarefa das universidades, principalmente, né? A universidade não pode trabalhar no nível do senso comum. Aliás, dentro de sala de aula, o que a gente mais cobra de aluno é que eles se libertem desse tipo de consciência, né? Ou seja,
começa a desenvolver o que nós chamamos em filosofia de senso crítico. O senso crítico é fundamental tanto para a ciência quanto para o pensamento filosófico. O que distingue, já que você perguntou, a ciência da filosofia? A ciência é uma área que procura experiências ou experimentos. A gente estava aqui falando de uma tese que até agora os experimentos parece que não estão convencendo as pessoas que pensam, porque tem gente, se diz a área filosófica, não aceita, não admite, né, a veracidade da experiência. Então, a ciência tem uma forma especial de experimentar, cujo resultado todo mundo vai ser obrigado a acatar, né? Essa forma especial não é a experiência comum, chama-se experimentos, né, ou experimentação. Essa forma especial ela é trabalhada em laboratório. O professor Valdir, no bloco anterior, dissecou muito bem a diferença entre senso comum e ciência. Senso comum, que é o conhecimento dado, que todos nós temos, pelo qual nós orientamos e vivemos a nossa vida, mas também o conhecimento científico, um conhecimento sistemático, experimentado, né, e que possibilita a comprovação das suas conclusões, dos seus enunciados. E ficou faltando explicar a diferença agora de ciência e filosofia, professor Valdir. Da ciência à filosofia nós estamos a um passo. Porque os primeiros filósofos, eles eram chamados sábios na Grécia Antiga. Lidavam com matemática, com geometria, com astronomia, geografia. E na escola de Platão, na academia de Platão, estava até escrito na entrada: não entre nessa escola se não tiver o básico das informações relacionadas a todo o conhecimento produzido até agora. Isto é, para ser filósofo não é fácil, né? Mas também não é impossível, porque essa base que estava na academia, lá de Platão, ela se encontra subjacente também nas academias universitárias, através dos exames vestibulares. Então, na universidade é possível fazer não apenas ciência, como também filosofia, a qual se distingue da ciência da seguinte maneira: ela é uma atividade intelectual predominantemente especulativa, teórica, contemplativa. E por isso ela se diz conhecimento da totalidade do real. Ela não visa as partes ou os fragmentos, como a ciência tem que fazer para poder levar à experimentação. Quanto à ciência, é biologia, que estuda a vida, a física, que estuda o mundo físico, as leis da física, sei lá, matemática, as relações numéricas, as fórmulas e tal. Exato. Que mais? Quais outros? A astronomia, que estuda os astros, a filosofia estuda o fundamento de todos os saberes, digamos assim. Isso. A filosofia não pode se confundir com a ciência nos seus objetos. Assim como a ciência tem essa diversidade de objetos, particulares, especializados, fragmentários, a filosofia tem o seu, mas não trata da mesma forma que a ciência, né? A forma da ciência é empírico-experimental, hipotético-dedutiva, e a forma filosófica é especulativa, intuitiva, né? Raciocinativa. Em grego a gente diz uma atividade puramente contemplativa. É uma conversa chamada profunda, porque não está de olho em nenhuma coisa em particular. Quando a gente diz o todo em filosofia, ninguém tem acesso empírico a esse todo. Nós podemos dar um exemplo. Essa mesa aqui no seu todo, ninguém tem acesso a ela pela experiência, porque sempre vai faltar alguma parte dela para a gente apreender ou intuir, né? Mas é o pensamento que vai fazer vamos dizer assim, a completude desse objeto. Pelo pensamento, então, a gente tem condições de falar ou de entender não apenas de partes do todo, mas da totalidade de cada coisa ou objeto. Essa é uma das formas de entender a filosofia, mas existem muitas concepções de filosofia que, se você achar suficiente agora, né, a gente pode... Professor Wagner, então, pelo que a explicação que o professor Valdir dá sobre filosofia, o filósofo não é um sabe-tudo, que sabe de todos os objetos das ciências. O filósofo é aquele que sabe o quê? O fundamento, é isso? Eu diria o seguinte, até
o nascimento das ciências, da modernidade, o professor Valdir muito bem colocou, o filósofo ele era visto como o grande conhecedor de várias áreas de conhecimento, né? Aristóteles mesmo estudou um monte de coisa, né? Ele publicou botânica, sobre política, lógica, exatamente. matemática. Ele quem praticamente sistematizou a lógica e a ética, né? Tem tratados dele de botânica e etc. Bem, o que nós podemos dizer é que o filósofo ele não se contenta com os dados que lhe são apresentados da forma objetiva como a ciência faz. Por exemplo, nós pensamos no infinito, mas nós não temos experiência com o infinito. O matemático ele dá conta de pressupor o infinito como uma função da razão a partir do hoje, do ontem, do amanhã, do antes de ontem, do depois da manhã. Então, a minha razão vai e processa o infinito, né? Para o filósofo, essa função da razão, ela se equivale ao que diz o matemático. A eternidade, nós não temos uma experiência da eternidade, mas nós damos conta de formular esse conceito. Assim como também o conceito, a verdade, né? A ciência tem as suas verdades, os seus enunciados são ou verdadeiros ou falsos. Agora, a filosofia trabalha com um critério de verdade que abrange a totalidade do propósito das coisas e não simplesmente dos enunciados. Eu posso muito bem dizer que o propósito de uma semente se tornar numa árvore, né? Agora, a verdade a qual o filósofo persegue é aquela do propósito. Qual é o propósito da árvore dentro do contexto geral de todas as coisas? É nesse sentido. Para que serve a filosofia? A filosofia, eu costumo dizer, os alunos fazem essa pergunta. Essa é a primeira pergunta, né? De todo mundo. Professor, vai dar aula para o curso de Direito, o aluno pergunta, professor, para que serve filosofia? E eu costumo dizer o seguinte, ela não serve para coisa alguma. E aí é que está a importância dela. Nós não somos tão pragmáticos quanto parece, né? Nós não nos contentamos com as coisas. Se, por exemplo, a ideia de que tudo surgiu de um ponto, essa teoria do Big Bang, né? Kant diria, mas daqui a pouco nós vamos perguntar, e esse ponto surgiu de onde? Né? A teoria do Big Bang, inclusive, está sendo abandonada agora, porque o acelerador de partículas na Europa provou que a teoria está errada. Então, a filosofia, ela serve para, digamos assim, para atender a essas demandas do espírito humano. O ser humano ele nunca vai se contentar com aquilo que ele sabe e com as coisas como elas se apresentam. E aí vem a filosofia, que é sempre essa especulação que nos lança para diante daquilo que está posto. Eu diria que a filosofia ela é uma forma de antecipação de conhecimentos, de realidades e de frustrações também do ser humano, porque ele sempre dá conta de pensar para além do dado imediato dos nossos sentidos e até para além da própria ciência. Veja só, a ciência, por exemplo, as navegações durante muito tempo, elas ficaram emperradas. O progresso das embarcações, do fabrico de grandes navios, porque havia um senso comum instalado na ciência naval de que os barcos de ferro seriam mais pesados do que os barcos de madeira. Então, durante muito tempo, só fazia barco de madeira. E alguém, então, disse, isso aí é um dado dos nossos sentidos que está impedindo a ciência de avançar. E fizeram um barco de ferro, de aço, e perceberam que não dava para afundar, né? Então, por quê? Alguém questionou, por que o barco tem que ser de madeira? Então, esse espírito de inquietação, ele é exatamente a picada da coruja, que é o símbolo da filosofia, que não nos leva a aceitar a realidade como ela está posta, como a ciência assim coloca diante de nós. Perfeito. Então, professor Valdir, a filosofia tem alguma utilidade? Dependendo do ponto de vista, ela tem muita utilidade. Muita utilidade. Porque esse conceito do útil é relativo, né? A gente poderia perguntar primeiro o que é útil para o ser humano. Todas as coisas, na verdade, são úteis, né? Até aquelas chamadas inúteis são úteis. Por exemplo, quando a gente vai lá no estádio ver um jogo de futebol, isso não tem nenhuma utilidade na vida prática. É verdade. Mas as pessoas se emocionam, se entusiasmam e vivenciam aquilo com muita paixão, com muita vida, muita força. Quer dizer, a mesma paixão que se tem para uma partida de futebol, ou um time, como a gente diz, a gente pode ter para as coisas que não existem, né? Que não acontecem no estádio de futebol. Paixão, por exemplo, o professor Wagner estava falando aí, daquelas coisas que a gente não vê. Ora, a maioria das coisas que a gente pensa, a gente não vê. A gente não vê, por exemplo, em nossa frente, a liberdade. Sim. A gente não vê
A sociedade, a gente só vê casas e pessoas, a gente não vê o mundo. No entanto, é preciso pensar. Quer dizer, o pensamento tem muita utilidade. Ele serve para ampliar a percepção espiritual do ser humano e, por isso, desenvolver a própria consciência. Né? É verdade, a gente busca liberdade, né? Que é uma coisa não palpável, né? Na verdade, é um estado de espírito. O que é a liberdade? Exatamente. Todo mundo fala em liberdade. Se está falando, existe a liberdade. Mas cadê? É invisível. Né? A gente só pode pensar. Talvez as coisas mais importantes na vida são aquelas que a gente só pode pensar. Né? Isso tem a ver também, por exemplo, com a fidelidade. Que a fidelidade, ninguém consegue provar a fidelidade, né? A gente só prova a infidelidade, né? Exatamente. Alguém fala assim, eu sou fiel, né? Um casal de namorado, um vira o outro e fala, eu sou fiel a você. Então prova para mim. Não tem jeito de provar, né? Só tem jeito de provar a infidelidade. Porque a infidelidade é um ato. E também as coisas concretas nem sempre têm relação com esse sentimento que é abstrato. Né? As questões da ética, por exemplo. A gente não sabe se a faca que corta está fazendo bem ou mal. Não importa se está cortando um pedaço de carne para comer ou se está sendo enfiado na barriga de alguém. Né? Porque tem esse problema. Mas mesmo que estando sendo enfiado na barriga de alguém, pode ser que é para fazer o bem, que pode ser uma cirurgia. Uma cirurgia, exatamente. Né? Então é muito uma cirurgia relativo. necessária, claro. O conhecimento, então, é interessante por isso, porque a gente não tem certeza, nem mesmo daquilo que os olhos veem, né? Ou que os sentidos comprovam. Como já dizia Platão e grandes racionalistas, se a matemática ou a lógica, que é a área de vocês, né? Se a lógica conseguir provar, até hoje é meio difícil também dizer que ela está provando alguma coisa, ela demonstra através de razões ou raciocínios alguma coisa que para as pessoas menos preparadas em lógica fica sendo a última palavra. Mas... Então, olha, na história da filosofia, o professor Valdir citou aqui os pré-socráticos, não sei se o professor Wagner também citou os pré-socráticos, isso lá por volta do século 6, 7 a.C., né? Antes de Cristo, lá pelo ano 500 a.C. Século XII. Século XII foi a época do Platão, Aristóteles, né? Platão é século... Platão, não, século XII já é agora, recentemente. Século XII depois... Antes de Cristo. Antes de Cristo. Mas aí ainda século XII antes de Cristo já tinha os pré-socráticos? Remonta ao século XII antes de Cristo? Século 6, 7 antes de Cristo. Né? É. Mas do século XII é porque de trás para frente. Do século XII até o século VI, porque Platão é de 400 e alguma 430 por antes de Cristo e Sócrates também dessa época. Aristóteles nasceu em 369 e morreu em 322. Ok. Bom, de qualquer modo, lá os pré-socráticos, conversando Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, Anaxágoras, Parmênides, né? Parmênides, o filósofo Ciro, Heráclito do Viracê, né? Esses filósofos aí, desde essa época lá, tem teorias filosóficas produzidas por esse pessoal. Depois veio Sócrates, com a maiêutica, Platão, Aristóteles, depois deles vieram os estoicos, os epicuristas, Santo Agostinho, os agnósticos, os gnósticos, né? Os gnósticos que defendiam o acesso a Deus pelo conhecimento, professor Valdir, é isso? Exatamente. O homem era tão otimista em relação ao conhecimento que não apenas acreditava na verdade, queria experimentar a verdade. E a verdade é Deus, né? Okay. Tanto que os medievais vão repetir esse enunciado, principalmente Agostinho. Santo Agostinho foi gnóstico por uns tempos. Santo Agostinho, gnóstico. E pelo que eu já vi, Tomás de Aquino também era interessado em coisas um pouco esotéricas, alquímicas. Não sabia, então, São Tomás, tomista. Tomás, exatamente. Os tomistas são mais racionais, assim, racionais não, mais racionalistas. Mas eu acho que isso está mais ou menos de acordo com o espírito de Aristóteles, que era um experimentador, né? Era alguém que mexia. Mas, professor Valdir, é possível a pessoa chegar a Deus, fazer a experiência de Deus por meio do conhecimento? Pois é. Por intermédio do conhecimento? O que é esse conhecimento que eleva a alma ou o ser, o próprio sujeito, até aquela experiência que é chamada mística, teológica, religiosa, não importa o nome que se dê, né? Por quê? Porque no Antigo Testamento mesmo tem uma frase interessante que fala assim: vós sois deuses. Vós sois deuses. É que nós, na realidade, não estamos nos comportando assim tão perfeitamente. É um problema. Por que não estamos se comportando?
é provável que nós estejamos ignorando muito a nossa natureza real. E esse conhecimento, então, ele tem muito a ver com o autoconhecimento, que vem da tradição hermética dos egípcios. Você Né? conhece uma obra do Santo Agostinho chamada De Magistro? Isto, De Magistro. Essa obra fala, parece que é disso que ela fala, né? O De Magistro O conhecimento trata de si mesmo. da verdade dentro do próprio estudante, próprio sujeito. Né? Ao se conhecer, você acaba descobrindo Deus, E ele fala Cristo, que, no caso. Ele fala que Cristo é exatamente essa verdade dentro de cada um de nós. Né? Tem o Jesus Cristo e tem o Cristo. Né? O Paulo também, apóstolo, fala do Cristo. Não fala do Jesus que vive em mim, é do Cristo que vive em mim. É coisa interessante para a gente ser pensado. Então, existe o gnosticismo cristão, né? E tem o pagão. O gnosticismo cristão é esse que coloca o Cristo. O autoconhecimento dá acesso a Cristo. O sujeito que conhece seus limites, suas fraquezas, né? Seus vícios e paixões, como dizia Platão, tem uma noção mais clara da situação em que o seu ser se encontra. E como Sócrates, mestre de Platão, sugeria, pela maiêutica, e também pela sua pregação do conhece-te a ti mesmo, Sócrates parecia ser um sujeito bastante evoluído internamente, né? Muito perspicaz, muito iluminador em todas as suas conversas, e isso tem a ver com aquilo que o próprio Cristo fala no Evangelho, vós sois luz do mundo, né? Qualquer pessoa pode ser uma boa luz nesse mundo, e só pode ser na medida em que a gente vai saindo das próprias trevas, né? Ou seja, da ignorância de si mesmo. Porque o que mais tem dentro de nós são obstáculos à verdadeira realização do nosso ser, segundo o gnosticismo e segundo o cristianismo. Quem é o seguidor de Jesus Cristo? É aquele que na sua vida dá exemplo de um ser cada vez mais perfeito, imitador de Jesus Cristo, né? Ou seja, opera nas obras, nas palavras, na sua vida, coisas que são, no mínimo, eticamente admiráveis. São santos na história, né? Então, mas tem santos criados por Deus, como diz Kant, né? E tem um santo que consegue ser reconhecido pela Igreja Católica. Não são criados por Deus, são reconhecidos pelas suas obras, né? Quem é o santo? É aquele que, de fato, purificou tanto o seu ser, chegou a tão grande avanço interno, que agora se torna senhor da própria natureza, senhor da natureza. Tá, mas veja bem, hoje eu recebi um pensamento que falava alguma coisa assim, se você quer ser, se você domina o outro, você é forte, mas se você domina a si mesmo, você é poderoso, certo? Então, assim, uma pessoa que tem um alto domínio das suas, sei lá, inclinações, todas as suas propriedades, é uma pessoa muito poderosa porque tem um alto domínio de si mesmo, né? Exatamente. Mas, assim, o professor Wagner acho que pensa diferente. Para você chegar a Deus não basta conhecer, tem que ter a fé também, professor. Sim. Isso a gente afirma a partir dos textos bíblicos, né? É uma visão cristã. Quando Cristo diz, né, ninguém vem ao Pai, ele não disse ninguém vai ao Pai. Ele disse ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está deixando bem claro que ele é o caminho. Tá, mas e no do ponto sentido de conhecer a verdade. Na Bíblia, tranquilo. Do ponto de vista Bíblia, filosófico? A gente vê lá vários exemplos sim. Da ação de Jesus Cristo, as parábolas, os milagres todos. Inclusive, Jesus Cristo fala, a sua fé te curou e tal. Isso. Então, a fé é fundamental na origem ali do cristianismo, né? Mas, do ponto de vista filosófico, é possível a pessoa chegar a Deus só pelo conhecimento ou é necessário, em algum momento, ele ter fé? Olha, até hoje, dos filósofos, nós não encontramos ainda um que tenha formulado isso com muita propriedade. Nós temos fragmentos, por exemplo, o professor Valdir citou Sócrates, Platão, que foi o grande autor de Sócrates, fala, por exemplo, da reminiscência das almas, de como esse processo se dá, né, ao longo de várias vidas, isso em Sócrates e Platão. Agora, a teoria de Hegel, da dialética de Hegel, que leva ao espírito absoluto, não é? Sim, mas não seria... isso é uma visão da totalidade, não necessariamente do ser humano que chega a essa ideia de Deus, né? O espírito em Hegel. Nós não temos, assim, um filósofo que teorizou exatamente esse acesso à divindade
por meio da filosofia, a não ser esses fragmentos. E a teoria de Descartes, lá nas meditações, que ele vai fazendo aquela reflexão Sim. até chegar a Deus? Ele através... Deus como um ser bom. Isso, ele vai dizer, eu penso na perfeição, mas eu não sou perfeito, porque se eu fosse perfeito eu não duvidaria das coisas. E se eu penso na perfeição e eu não sou ela, então ela está fora de mim. Isso é o máximo que ele diz, né? Mas isso é uma formulação de Deus gnóstica, e não necessariamente é uma Desses filosofia... filósofos todos, começam lá de Tales de Mileto e chegando em quem agora? O filósofo mais disponível hoje. Os mais recentes são absolutamente ateus, né? Nem eles não formula tocam mais. Pois mas desses filósofos todos, qual o filósofo assim que se deve recomendar para alguém ler e seguir? Olha, dos filósofos, Wagner Oliveira, todos Valdir Guimarães ou Daniel todos eles, nós temos, por exemplo, em Aristóteles, ele fala do grande relojoeiro. Porque Aristóteles foi um filósofo, é um filósofo, digamos assim, adotado por muita gente. Né? Até hoje se faz referência mas a Aristóteles. Seria a ideia de Deus em Aristóteles é de um Deus imanente, não de um Deus transcendente, como a tradição hebraica e cristã tem colocado, né? Um Deus pessoal, por exemplo. Sim. Nesse sentido, no Deus imanente, o panteísmo, por exemplo, aí nós temos uma gama enorme de filósofos que vai mostrar isso, né? Spinoza, por exemplo, e outros tantos, mas não assim, nenhum deles necessariamente se ocupou exatamente com essa questão de fazer da filosofia um acesso a Deus, né? Professor Valdir, rapidinho, a musiquinha tocou. Pois é, a música atrapalhou. Mas eu queria dizer que a minha concepção gnosticista de Deus não coloca um Deus assim tão distante, tão difícil. É bem próximo, está dentro de nós mesmos, é uma realidade que precisa acontecer, né? Isso pode aumentar a nossa fé, porque a fé é super poderosa. Você falou o termo poderoso, né? O maior poder, com certeza, é o poder que a gente faz despertar de dentro de nós, sem nenhum argumento, sem nenhum raciocínio, sem nenhuma doutrina. Isso é um ato de fé, né? Existe o poder da fé e o poder da razão. E aí, veja bem, professor Wagner e professor Valdir, o que ocorre? Ocorre o seguinte, a criançada aí está estudando no ensino fundamental, já estuda, né, por exemplo, o movimento de translação, o movimento de rotação. Rotação é o movimento que a Terra faz sobre si mesma. E translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol durante 365 dias. E tem uma afirmação lá em ciências que os estudantes estudam que, se não me engano, o Sol é 1.300.000 vezes maior que a Terra. 1.300.000 vezes maior que a Terra. Mas a gente olha ali para cima e vê o Sol pequenininho, um pouco maior. É uma pizza gigante, né? Uma pizza grande. Uma pizza grande. Não é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Por que essa proposição é verdadeira? E por que, de repente, alguém cisma em suspeitar que isso é invenção de cientista? Professor Valdir, vou começar com o Valdir. Essas pessoas que suspeitam dos sábios, cientistas, são ignorantes. É porque elas não sabem fazer cálculos, né? Não sabem fazer cálculo. Não sabem fazer cálculo. Olha a distância que existe entre a Terra e o Sol. Eu não sei exatamente, não sei de cor qual é a distância. É alguns milhões de quilômetros. O certo é você que gasta 8 minutos, se o Sol apagar, gastaria 8 minutos. 8 minutos, a gente ainda ficaria com a luz do Sol segura aqui por 8 minutos. Pela velocidade da luz, é uma distância muito grande. 300 mil quilômetros por segundo. Então, fazendo o cálculo, a gente não pode, com um bom senso, acreditar que aquilo que a gente vê pequeno é de fato pequeno. Vou te dar um exemplo também. Ali, a torre da igreja. Eu moro no setor universitário e avisto a torre da igreja lá no centro da catedral. Eu avisto ela redonda. Eu chego lá perto e ela não é redonda. E está tão perto, como é que eu fico tão enganado assim, né, sendo tão perto? É um avião mesmo, passando no espaço, a gente vê lá, é pequenininho, né? Quando chega lá no aeroporto, a gente até assusta o tamanho dele, né? Então, é uma ingenuidade. Isso chama conhecimento ingênuo, né? Conhecimento empírico, que não tem nenhum valor de verdade. Por que, professor Wagner, apesar de todos os avanços da ciência e da filosofia, tantos conhecimentos, tantos métodos, inclusive de descobrir a verdade verdadeira, não a verdade inventada, fantasiada, ainda existem pessoas que fazem afirmação tão absurda como essas de que o Sol não é maior que a Terra, de que o homem não foi à Lua, de que não existe aquecimento global, de que, sei lá, o que mais diz aí, que a Terra é plana e outras coisas, tantas, que vacina faz mal. Por que existe isso ainda?
Bem, nós temos a convicção, ela é formada em nós sem muita participação da nossa racionalidade. E é possível que essa convicção, ela seja tanto de natureza científica e não racional, assim como ela também pode ser totalmente acientífica, né? O mesmo cidadão que tem convicção de que o seu time é o melhor de todos do campeonato, mesmo que tenha 30 anos que não ganhe campeonato algum. Não, o Goiás é o melhor, né? Então é uma convicção, Eu não vou nem dizer o meu. né? É uma convicção que se forma em nós sem a participação da razão. Sim. Qual é a pessoa que dá conta de dizer por que ela torce para um time? Ela não dá conta de colocar isso em termos racionais. Não, mas tem Né? gente assim importante. A gente já Sim, viu presidentes sim. de nações, presidentes de países, lideranças políticas importantes, fazendo afirmação absurda assim. sim. Não pode ser por ignorância. Faz uma afirmação dessa por alguma razão que não é ignorância. Mas é o que eu estou dizendo, a convicção que nós temos, ela não tem muita participação da nossa racionalidade. Aí é que está a grande questão. Essa convicção, ela pode ser religiosa, ela pode ser uma convicção relacionada a dados da nossa realidade, Mas de tem forma gente também absurda. querendo aproveitar a ignorância Sim, dos outros para sim, dominar também. com né? certeza. Então, por exemplo, é muito comum em sala de aula você se deparar com um aluno que já está na segunda, terceira graduação, que não acredita em como foi a Lua, né? Então, isso é muito comum. Agora, é claro, isso é um fechamento sobre si mesmo, um dogmático que se fecha numa verdade e não se abre para o mundo, né? Porque os dados estão postos aí para todo mundo e não há intenção de um ser humano de querer sair utilizando disso de qualquer maneira para ludibriar uma pessoa. Talvez pode ludibriar muito, sim, né? A verdade científica esteve a serviço da política e etc. Mas não ao ponto de digamos assim... Porque nesse caso não é nem a verdade, né? É a inverdade que está a serviço da política. É a convicção. É o que eu estou dizendo, a convicção, eu tenho uma convicção. Essa convicção não é necessariamente religiosa. Você, por exemplo, nós tivemos o caso de Hitler, vamos chegar em Hitler. Hitler, Chamberlain foi um dos teóricos de Hitler, ele pegou a teoria da evolução de Darwin e formou uma convicção. Isso foi usado da pior maneira na vida política. Mesmo a teoria científica também pode levar as pessoas... Sim, nós temos... Não só a ignorância, não Sim, só aproveitar a ignorância, sim. mas de certo modo aproveitar a ignorância. Pega uma teoria, no caso da teoria da evolução, eles achavam que o alemão era o cume da evolução. Né? Nós tivemos, por exemplo, alguns cientistas da época de Galileu que defenderam a tese, eu esqueci o nome agora, de que era possível, né, a Terra girar ao redor do Sol e os dois fazer com que todo o restante girasse ao redor desses dois planetas. Uma coisa totalmente impensável, mas de um grande matemático. Mas ele não tinha informação científica, não tinha os dados, era só cálculos. Ele formou essa convicção. Né? E influenciou gente? Exatamente, sim, muita gente. É o caso que nós citamos, por exemplo, da indústria naval, a convicção de que a madeira é mais leve do que o ferro. Tem uma convicção. E muitas vezes, para quebrar essa convicção, não é nada fácil. Na esfera individual é mais difícil, porque a pessoa, depois de uma certa idade, ela se torna mais fechada para certas novidades. Porque deixa de ser um conhecimento, vira uma crença mesmo. Exatamente, um dogma ali, exatamente. jeito, né? Toda crença, ela parte de convicções. Né? Até mesmo acreditar na ciência tem um pouco de não razão nisso, porque tem um pouco a ver com a nossa aceitação perante o mundo, né? Então, mas isso é algo que carece de outro programa para a gente adentrar mais a fundo. Professor né? Valdir, a gente viu aí que a modernidade iniciou com essa forma de conhecer que é a ciência. Né? Eliminou ali, se não me engano, há várias versões, mas uma delas é que aquela causa final de Aristóteles não se aplicaria aos fenômenos da natureza, que a natureza, então, tem causa eficiente, causa material e causa formal, mas não tem causa final. E isso possibilitou que a ciência, então, progredisse, desenvolvesse a tecnologia e ganhasse um status aí do conhecimento referência, do critério, digamos assim, da verdade, o conhecimento que resolveria as dissensões. Mas agora, diante de tanto obscurantismo que a gente vê aí, gente colocando em xeque os postulados da ciência, o que fazer para a ciência, de repente, se recompor e conquistar novamente seu espaço? Só por meio de redes sociais e mídia não é possível. Pois é, no meu modo de ver, eu acho que o sujeito moderno, com a sua liberdade, deságua em posturas
pouco racionais, pouco lógicas, pouco válidas. Porque passou a predominar não o conhecimento lógico-racional. Nós chamamos hoje de conhecimento puramente pragmático. Eliminar a causa final, que segundo Aristóteles é exatamente a finalidade da coisa. É exatamente o que dá sentido a todas as coisas. Ele chama de bem. A causa final é o bem supremo. Sim. Ora, a modernidade parou de buscar o bem supremo e agora fica produzindo qualquer coisa em nome do bem com letra minúscula e muito mais em nome dos interesses particulares, né? Ou das coisas imediatistas, daquilo que não tem futuro e que só está produzindo, a gente pode dizer claramente, está produzindo muito estrago no planeta Terra, na vida do ser humano, na vida das plantas, dos rios, enfim, até das estrelas, né? Isso a gente pode chamar de uma ciência irresponsável. Não é que a gente vai condenar a ciência, é preciso ver o que a ciência, com todo o seu poder, pode fazer de bom para não excluir esse princípio aristotélico da causa final. Nós podemos perguntar às pessoas aí para onde estamos indo, para onde a história está indo, ninguém tem resposta. Aristóteles saberia qual a resposta. Isso começou com os iluministas, aquela empolgação de que a razão seria suficiente para resolver os problemas humanos, da política e etc. A escola de Frankfurt veio e fez o contraponto, mostrando que aquela razão se transformou numa razão instrumental. Então, hoje nós temos uma ciência instrumental, né? É claro, ainda tem um cientista bem intencionado, mas nós temos hoje várias outras questões que interferem, como é o caso do mercado, né? A economia global, ela, de uma certa maneira, ela aliena o conhecimento a seu serviço. E isso, de uma certa maneira, acaba trazendo problemas. Problemas, inclusive, de natureza global, porque você tem uma política da soberania dos estados que é local, mas temos uma economia que é global. E a ciência, uma vez a serviço desse interesse global, foge aos poderes de estados soberanos nacionais. Então, perfeito, excelente. Eu gostei demais do programa hoje, estou muito satisfeito. Vou utilizar esse programa na minha vida profissional, porque eu acho que foi muito elucidativo para todos nós em relação ao conhecimento. Olha, se numa hora falar de filosofia, de ciência, de senso comum não é fácil. Aqui você aprende em uma hora o que você deveria gastar aí, 2 anos para aprender tudo isso aqui, né? Até mais, né? Se pegar esse programa e repetir umas 2 vezes, você vai aprender coisa que muita gente gasta 2 anos para aprender, porque, evidentemente, estivemos aqui com essas 2 férias da filosofia, o professor Wagner e o professor Valdir Guimarães. Obrigado pela presença, professor Valdir. Muito boa noite. Boa noite. Foi um prazer estar aqui. Quem sabe a gente volta depois para tratar de outros assuntos. Sim, com certeza. Professor Wagner, obrigado pela presença. Obrigado, muito boa noite. Obrigado, professor Daniel, pelo convite. Obrigado, professor Valdir, pela companhia. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou, um grande abraço. Espero que tenha gostado. Até a próxima.